Olá, meus amados irmãos, queridos, amados, irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre ouvem a ministração da Palavra de Deus por meio dos vídeos desse que vos fala. Seu amigo e irmão Wellington Ramos, sempre compromissado em convidar você a olhar para a Palavra. Esse é o meu compromisso, essa é a minha preocupação. Eu peço a Deus sabedoria para pegar a palavra, para sempre mostrar para todos o que a palavra nos ensina, nos informa. Esse é o meu propósito. Eu não convido a sua atenção para me ver, para ver meu conhecimento, não. É para olhar para a palavra. E nesse momento, nesse exato momento, eu quero convidar você para a gente refletir um pouco na palavra de Deus. Porque todo conceito para uma vida de bem-aventurança que nós precisamos ter é pelo princípio da palavra. Temos que estar com toda a nossa direção de entendimento de Deus pelo princípio da palavra. Você quer ter a bênção de Deus, vida com Deus, o perdão de Deus, a promessa de Deus, salvação de Deus. Se você não tiver a informação, o esclarecimento da palavra, e se você não tiver dentro do entendimento da palavra, todos continuam perdidos. A humanidade está perdida. Só podem ser achadas para Deus, em Deus, pela informação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, irmão Wellington, me explique aí o que é o Evangelho. É uma igreja evangélica? Não. O Evangelho é uma informação que nos dá libertação da mentira do engano, que esclarece a nossa mente de um conceito obscuro em relação a Deus. O Evangelho é uma informação. Mas, irmão Wellington, qual é o conteúdo dessa informação? O que essa informação nos informa? O Evangelho é uma informação que nos traz o conhecimento, informando para nós o meio, o caminho para uma esperança de salvação em Deus. O Evangelho nos traz a informação da nossa situação, do perigo que está por vir, do perigo eminente que estamos correndo. A nossa alma está correndo um perigo eminente de partir deste mundo e seguir ao juízo. Todos aqueles que estão sem Cristo, vou repetir novamente, todos os que estão sem Cristo estão correndo um perigo eminente de a qualquer momento chegar este grande acontecimento da morte até a qualquer um de nós, pode vir a qualquer um de nós, e se morrer sem o esclarecimento, sem crer na mensagem do Evangelho e sem se converter a ela, não tem outro caminho. Não adianta criar doutrina, criar filosofia, os sábios, os religiosos dizer não existe inferno, não existe juízo, Deus não vai colocar ninguém no inferno, não tem sofrimento eterno, não tem isso, não tem aquilo, porque Deus é bom, Deus não criou o inferno, Deus não vai botar o homem no inferno, Deus não vai mandar ninguém sofrer a eternidade. Você pode pensar o que quiser, mas o que vai prevalecer no final de tudo é a palavra de Deus. E quem nos adverte isso mesmo é a própria palavra. O próprio Deus nos adverte desse perigo pela sua palavra. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você acha que se inferno não existisse, você acha que se juízo de Deus não existisse, você acha que se condenação eterna não existisse, você acha que Deus ia enviar Jesus para quê então?
Me diga aí. Você acha que Jesus veio só para ser o popstar de um grupo religioso? Você acha que Jesus veio ao mundo para levantar somente um grupo religioso, uma religião, para viver pregando bem para os outros? Você acha que Jesus veio para só fazer aquele teatro, para ser uma história para que todo mundo venha conhecer, venha contar uma história de ficção? Você acha que Jesus veio ao mundo só porque ele quis vir, porque eu vou e acabou-se? Meu amigo, meu irmão, escute uma coisa. Eis aí o que o Evangelho nos informa. O Evangelho nos informa isso. A vinda de Cristo, o porquê ele veio e para quê, e qual a nossa maior necessidade de crer em Jesus, por que precisamos crer nele. Tudo isso quem informa é o Evangelho. Por isso que você tem que buscar, conhecer, ouvir o Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus. Por que o poder? O poder que liberta. O poder por onde o homem encontra salvação. O poder por onde o homem é livre da força do diabo, da mentira do diabo, da prisão do diabo, da cegueira espiritual, do domínio do reino das trevas. O Evangelho é o poder de Deus, porque quando nós cremos no Evangelho, toda a estrutura do inferno que nos prende cai por terra, porque a nossa mente agora é iluminada, a gente agora encontra o caminho para Deus, a gente agora tem o esclarecimento, a gente tem a convicção, tem a certeza, a gente agora sabe que nós temos o Salvador, a gente agora sabe que temos um perigo correndo e que encontramos a salvação pela direção do Evangelho. O Evangelho, ele nos informa tudo isso. Você está pensando que se não existisse inferno, se não existisse condenação eterna, se não existisse juízo de Deus eterno, você acha que Jesus viria a esse mundo para quê? Jesus veio com essa finalidade, meu irmão. Jesus veio salvar e buscar. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Jesus veio tirar o homem da morte e trazer para a vida. Jesus veio dar ao homem o livramento, a absolvição, para o homem não ir a juízo, não entrar em condenação depois da morte. Jesus veio para dar ao homem a vida eterna, para que o homem não sofra a condenação eterna. Você precisa crer no que o Evangelho diz, meu irmão. Você precisa buscar entender, colocar a sua mente com a prioridade para dizer assim para Deus: Deus, me ilumina com o Evangelho, eu quero entender o que o Evangelho me informa. Você precisa entender isso, eu estou levando para você agora o Evangelho, o que o Evangelho informa. Eu estou aqui trazendo essa orientação, essa advertência, essa instrução pela verdade do Evangelho. Meus amados irmãos, meu amado amigo que me ouve agora, irmãos em Cristo que já estão na fé e nessa esperança, andando, perseverando na promessa do Evangelho em Cristo. Você que está em Cristo, cuide de ti e da doutrina, persevere, porque se você desaperceber, se você não for prudente, se você for louco, se você desprezar o conhecimento de Deus e não se preocupar e não priorizar na tua vida em conhecer e em estar na direção, na doutrina de Cristo e viver o oba-oba em nome de Deus, você vai se perder se não já está. Você vai perder a comunhão com Deus de novo se não já perdeu. Tem muita gente pensando que está vivo, mas está morto, sem a comunhão com Deus e pensando que estão em comunhão com Deus. Porque vida com Deus não é você entrar dentro de uma religião e viver a formalidade religiosa. Vida com Deus é você crer nele, estar na palavra e andar por fé até o fim na palavra. Para que você mantenha esta vida com Deus. Enquanto aqui estiver, para que quando daqui partir, você possa seguir a eternidade com Deus. Porque só vai para a eternidade com Deus os que partirem, que estiverem no caminho, perseverando, se guardando, se preservando, conservando a sua alma, para que no final da sua fé alcance a salvação. 1 Pedro 9. O escritor de Hebreus 10, 39, vai dizer que nós
somos daqueles que conservamos a nossa fé para a salvação da nossa alma. Não somos daqueles que recuam para a perdição eterna. Nós somos perseverantes pela salvação que nos está garantida em Cristo e nos aguarda para receber quando deste mundo partir. Mas enquanto aqui estiver, temos que viver combatendo o bom combate até acabar a carreira. A carreira só acaba ou com o arrebatamento ou com a morte, que a gente sai deste mundo e aí não precisa mais ter fé, a gente já parte para o descanso, aguardando o dia da ressurreição, quando Jesus vem para buscar os que estiverem vivos aqui, nesse momento, os que estiverem mortos, se eu morrer, antes do arrebatamento, eu creio que eu vou no arrebatamento, creio que eu vou viver até a vinda de Cristo, mas se eu morrer, eu vou estar descansando com todos os irmãos lá na glória, minha alma, aguardando Jesus voltar para buscar os vivos, e nesse momento vamos receber um corpo glorificado, porque o ser só é completo se ele tiver o corpo. Os anjos têm corpos, nós temos corpos, somos seres espirituais que temos corpos, corpo, alma e espírito. Nós só somos completos, o corpo é quem nos completa para a gente viver tanto no mundo físico como no mundo espiritual. É preciso ter corpo. O espírito sem um corpo é só uma coisa sem forma, não tem forma. Não tem contato em nenhum dos mundos. Os espíritos das trevas têm contato neste mundo aqui porque ele opera através dos homens. Mas são espíritos vagantes, sem corpos. Os espíritos das trevas, que são os anjos que se rebelaram contra Deus, o diabo e os anjos, são espíritos sem formas. Eles não têm corpos. Perderam sua habitação celestial. Perderam seu corpo glorioso. Não me pergunte como é. O que você precisa se preocupar é estar em Cristo, para estar na promessa, para ser livre do juízo, para não entrar em condenação, para não ir ao juízo após a morte. Você precisa de crer em Jesus, meu amigo. Não deixe o diabo lhe enganar com essa história de que inferno não existe, não tem juízo eterno, não tem salvação, não tem condenação. Tudo isso é mentira. É mentira sim do diabo, fazendo o povo não acreditar na verdade de Deus. Porque o diabo ele faz o povo acreditar na mentira pensando que é verdade. E fazer da verdade mentira. Olha as mentiras que o diabo coloca nas doutrinas e no entendimento do povo. Não existe o diabo. O próprio diabo faz o povo entender que ele não existe. Que não existe céu. Que ninguém vai para o céu. Isso é o diabo que coloca na mente do homem. Para que o homem não alcance essa promessa maravilhosa. Não crendo na verdade e ficando na mentira do diabo. Quantos estão aí dentro das religiões? Não existe inferno, não existe condenação, a alma morre, não existe mais nada depois que morre o homem, não existe mais alma, a alma não vai ficar sofrendo no inferno, não existe mais. Todo mundo no final vai para o céu, porque Deus, ele ama todos os seus filhos, e ele não vai colocar seus filhos no inferno. Os filhos, mas os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Esses não vão para o inferno, não. Agora, o próprio Jesus disse, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus. Os filhos de Deus é os que creem em Cristo. Primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Dá uma lidinha lá. Filho de Deus não é toda a humanidade, não. A humanidade é criatura. Filhos para adoção, para receber a vida eterna com Deus, é os que creem em Jesus, é os que estão selados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, dá uma lidinha na Bíblia, irmão. Não fica aí crendo no que tu acha, no que os outros dizem, não. Você tem que crer na verdade de Deus que está revelada na palavra dele, nas Escrituras. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Meu amado irmão, acredite nisso, o inferno existe. O ser, o homem, depois que sai desta vida, seja ele quem for, rico, pobre, branco, preto, baixo, alto, bonito, feio, bom, ruim, todo ser humano ao sair desse mundo segue para o juízo, Hebreus 9, 27. E o juízo é para condenação, Romanos 5, 18. Ninguém vai deixar de existir não, irmão. O homem é um ser que não tem fim não.
Ele teve princípio criado por Deus, mas ele não vai deixar de existir. Ele vai existir permanente, eternamente. Por isso que o juízo vai ser eterno, porque o homem, ele vai existir eternamente quando sair deste mundo temporal. Ele saiu do mundo aqui, ele não deixou de existir. A morte não é evaporação, a morte não é extinção, a morte é separação. Quando ele morrer aqui, quando nós morremos aqui, há uma separação do corpo e da alma, e a alma não fica vagando neste mundo, a alma é tirada desse mundo e levada para Deus, e Deus dá o destino que o homem vai merecer pela sua escolha. Escolheu Jesus? Pela graça de Deus ele alcança a salvação. Não creu em Jesus? Sofrerá a condenação pela justiça de Deus, ele vai ter que ser condenado. O homem vai ser condenado. Não é porque Deus ele quis que o homem fosse condenado. É porque Deus é um justo juiz que não toma o culpado por inocente, que não passa a mão no pecado do homem, que não tolera o pecado do homem, não vai no final aceitar o pecado do homem, porque o homem está advertido que no final ele vai sofrer e receber o salário do pecado, que é a morte, e a morte aqui é a condenação eterna, porque o que diz lá em Salmos capítulo 7, versículo 11 e o 12, Salmos capítulo 7, vai ler lá, capítulo 7, versículo 11 e o 12, Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele vai sofrer o juízo de Deus. Deus não tomará o culpado por inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar toda a humanidade. Atos 17, 30 e 31. Deus está advertindo a humanidade. O juízo é uma realidade. O juízo é o homem receber o que merece. E Deus vai dar ao homem o que ele merece. Mas entra aí a ação de Deus. Entra aí agora porque Jesus veio ao mundo. Entra agora o amor de Deus manifesto em favor do homem. Para o homem não receber o que merece, que é o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por essa causa que Jesus veio, para tirar o homem da condenação, para o homem não ir a juízo, para o homem receber a salvação que ele não merece. É um dom gratuito de Deus, para o homem não ir à condenação eterna, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar o ímpio, se ele crê em Jesus. Então creia em Jesus, para ser livre do inferno, porque o inferno existe. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Meu amigo, não brinque com essa verdade não. Porque no final do labor desta vida, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Amém? Creia, se converta, enquanto você tem tempo de ouvir essa mensagem para tomar uma decisão e fazer uma escolha.